gente, agora chegando aqui para contar a segunda parte, quero resumir nessa segunda parte toda a questão do assunto que eu pretendi falar, que era sobre a velhice, né? Então essa é a segunda parte. Se você não assistiu a primeira, assista, ou quer dizer, ouça. Como eu disse, eu ia falar sobre o retrato de Dorian Gray e da música da Turma do Chaves, né? O Retrato de Dorian Gray é um romance de mais ou menos 1891, é de Oscar Wilde. E Oscar Wilde, que era um defensor do esteticismo, né, da estética, ele dizia que toda arte tem que ser bela, que o que dignifica, o que enobrece a arte é a beleza. A arte tem que ser bela. Acho que era por isso mesmo. Eu acho não. Os críticos da época acharam que foi por causa disso que ele fez questão de escrever o retrato de Dorian Gray. Portanto, se você não assistiu ao filme e nem leu o romance O Retrato de Dorian Gray, vale a pena. É muito bom, viu? É interessante. Não vou, é claro, comentar todo o filme, não tem nem como. Eu vou apenas fazer uma mesclagem entre o romance e o filme O Retrato de Dorian Gray. Vale a pena dizer que com O Retrato de Dorian Gray eu quero falar sobre essa permanência da juventude no tocante à beleza. Dorian Gray era um jovem muito bonito, mas que tinha um avô um tanto radical, um avô que não gostava dele, porque quando ele nasceu, a mãe dele faleceu, então ele nasceu enquanto que a mãe dele morria de parto. E é claro, o avô tinha raiva porque achava que ele foi o culpado da mãe ter morrido, então machucava, maltratava bem o Dorian Gray. O pai de Dorian Gray era um pintor. Eu estou mesclando, como já disse, o romance com o filme. E por ser um simples pintor sem fama, então o avô também já não gostava dele, né? Então Dorian Gray perdeu a mãe e também o pai dele foi assassinado. O fato é que Dorian Gray foi criado fora, né? Cresceu em outra cidade. Quando o avô dele faleceu, ele veio para a casa do avô. Chegando na casa do avô, Dorian Gray teve contato com pessoas importantes. Dentre elas foi o pintor, o Basil. O Basil gostou dele, já sabia também do seu comportamento, do seu bom comportamento, e decidiu fazer o retrato de Dorian Gray, que é o título do romance e também título do filme. Acontece que o Dorian Gray, aquele garoto recatado, tímido, muito simples, que preservava as virtudes, os bons costumes, a boa consciência, ele não encontrou apenas Basil, que era um cidadão incrível, além de artista, um bom artista, era um ser humano muito bom. Basil tinha muito medo de que o Dorian Gray encontrasse Harry, que era o Lord Henry, né? Porque ele sabia que o Harry tinha umas ideias absurdas, é tanto que o Basil chamava o Harry de o filósofo da morte. Ele era o tipo de pessoas que, se não acreditava mais, dizia que toda a moral, todas as virtudes, tudo de bom que havia, que a sociedade da sua época aprovava, era detestável. Ele não gostava, criticava, censurava tudo, estava sempre na contramão do que a sociedade aplaudia como a coisa certa a se fazer, as atitudes certas a se tomar. O fato é que Dorian Gray gostou mesmo do Harry. Gostava. O Harry ensinou ele a fumar, engasgou logo, tossiu logo na primeira, que não tinha costume. Ensinou ele a beber, levou ele para tabernas, para boates, para antro de prostituição e ele gostou. E ele foi, no começo ele reprovava um pouco, mas isso e a consciência? E a moral? Ele falou assim, o Harry falava, que bobeira é essa, pai? Isso é coisa de quem é covarde. Isso é coisa de quem não tem a coragem de ser
o homem que deve ser. Isso é coisa de fracos. Dorian Gray apaixonou pela companhia do Harry. E então o Basie ficou muito preocupado. Em um determinado momento, o Dorian, que já não conseguia ficar longe da companhia do Harry, aí citou alguma coisa pro Basie, o que o Harry tinha dito. Aí o Basie vira para ele e fala: olha, não acredite em tudo que o Harry lhe fala, porque nem ele mesmo acredita. Para tentar resumir a história, o que acontece é que Dorian Gray, enquanto estava sendo pintado por Basie, o Basie estava fazendo um retrato dele, ele estava curtindo a vida com o Harry e aprendendo coisas absurdas com relação a se manter jovem e bonito e aproveitar de tudo quanto a vida estava lhe oferecendo. O quadro foi pronto, o retrato de Dorian Gray ficou pronto e todo mundo aplaudia e babava. Mulheres de novas às velhas começaram a admirar mais ainda aquele homem bonito que estava sendo retratado naquela tela pelo Basie, e realmente a foto ficou perfeita. Dorian Gray já estava muito apaixonado pelas coisas absurdas que Harry dizia e começou a ver que realmente ele era bonito, porque o Harry dizia para ele: rapaz, aproveite essa juventude, porque a coisa bela, a beleza está na juventude. Quando por fim o retrato de Dorian Gray estava pronto, ele olhou, já todo contaminado com as ideias do Harry, ele olhou para o retrato muito apaixonado, com a mistura de várias emoções das mais variadas e, sobretudo, a paixão explodindo. Ele olhou para o retrato e disse: como é triste. Com os olhos fixos no retrato, ele dizia: como é triste, eu deveria envelhecer e ficar horrível e assustador, mas esse retrato sempre permanecerá jovem, nunca ficará mais velho do que está hoje. Se fosse ao contrário, se fosse que eu ficasse sempre jovem e o retrato envelhecesse, por isso eu daria tudo, eu daria qualquer coisa, não há nada no mundo que eu não daria por isto. E é claro, a gente sabe que é uma ficção, né? E aconteceu exatamente isso. O Dorian Gray viu aos poucos que tudo aquilo que ele desejou aconteceu. Um dia ele disse o seguinte: o Harry tem razão, ele está perfeitamente certo. A juventude é a única coisa que vale a pena ter. Quando eu a perceber me envelhecendo, eu matar-me-ei. Você vê o tanto que ele estava obcecado com a ideia de se manter jovem. Bom, para resumir a história de Dorian Gray conseguiu, porque ele percebeu que tudo que acontecia com ele, quando ele olhava, estava no retrato. Ele se furava e ficava, cortava, saía sangue, daqui a pouco ele olhava que a cicatriz havia sumido, o corte, o sangue, tudo havia sumido, ele estava com a pele como se não tivesse acontecido nada, e quando ele olhava no quadro, o quadro estava com o corte no lugar onde ele havia tomado a foto, o retrato estava marcado. As expressões de raiva dele ficavam no retrato, tudo ficava no retrato. Ele escondeu o retrato e acontece que, de posse desse poder da juventude, da eterna juventude e beleza, Dorian Gray fez os mais absurdos erros, né? Ele se envolveu sexualmente com muitas mulheres. Houve o caso até de se relacionar com uma mulher e com a mãe da mulher, com homens, fez bacanais, fez absurdos, cometeu assassinato, porque ele não envelhecia, e por fim ele viajou um tempo, e quando ele voltou, todo mundo, aquele povo estava velho, inclusive o Harry, que na época tinha uma esposa que estava grávida, agora já era pai de uma moça. A garotinha, o bebê que estava sendo gerado pela mulher do Harry, agora tinha virado uma bela moça. E é claro, se apaixonou por Dorian Gray. Dorian Gray ficou com essa mulher contra a vontade de Harry, né, para que Harry provasse do próprio veneno. Até que um momento ele falou: mas não era você que me ensinava a fazer isso, que a vida tinha que ser curtida, que tinha que aproveitar a juventude, tinha que curtir o prazer?
Então você dizia uma coisa que você tinha vontade de fazer, mas que não fazia. E por fim, gente, para concluir, Dorian Gray fez absurdos terríveis e o fim de Dorian Gray não foi dos melhores. Bom, gente, não é ruim, não é errado ser belo, continuar belo, mas toda fase tem a sua beleza e toda fase deve ser respeitada. Então, o que Dorian Gray retratou é que quando a gente tenta queimar fases da vida, a gente pode pagar preços até grandes, como foi o caso de Dorian Gray, né? Porque ninguém quer um poder simplesmente por querer. Todo mundo que quer um poder, ele quer o poder para fazer uso daquele poder em seu benefício. Se o poder que você quer é o dinheiro, você vai querer, é claro, que os benefícios que pode adquirir com o dinheiro. Se é a juventude, é os benefícios que a juventude lhe dá. Se é a fama, e assim sucessivamente. Ninguém quer um poder simplesmente por querer. Quer o poder para poder fazer uso dele. E Dorian Gray pagou muito caro por ter uma eterna juventude. Bem, gente, agora saindo de Dorian Gray, eu acho que eu vou tentar resumir tudo nesse aqui. Então vamos falar de Robin Naum. Robin Naum é a música Jovem Ainda do Chaves. Só que eu vou tentar fazer num portunhol, porque a música ela não foi traduzida literalmente, porque foi feita aquela versão apenas para aquele episódio. Aquela música, se você é jovem ainda, jovem ainda. Então, eu não sei falar espanhol, então vou arranhar aqui. Então diz o seguinte: se tu eres Robin Naum, Robin Naum, Robin Naum, mañana viejo será, viejo serás, viejo serás. A menos que com afã conserve tuas inquietudes e assim nunca envelhecerás. Jovem ai que de 80 e tantos anos e viejos ai que tiene 16, porque vejez não significa arrugas e juventude não implica candidez. Um jovem é aquele que vive limpo, com um ideal e metas que alcançar. Anciano és quem perde a pureza, anciano és quem deixa de estudar. Los viejos não resistem aos fracassos, não podem e a volver a começar. É o jovem que tropeça em el caminho, com prontitude se vuelve a levantar. A tradução ficaria mais ou menos assim: se tu és jovem ainda, jovem ainda, jovem ainda, amanhã velho será, velho será, velho será, a menos que com afã, quer dizer, a menos que com determinação, com avidez, você conserve as suas inquietudes, conserve tuas inquietudes. E assim nunca envelhecerá. Então a inquietude, esse negócio de querer ser ativo, ou proativo, querer fazer alguma coisa e não se entregar aquela questão de dizer eu sou velho, não posso fazer nada. Na primeira estrofe ele diz o seguinte: há jovens com 80 e tantos anos e velhos com apenas 16, porque velhice não significa rugas e juventude não implica em ingenuidade. A segunda estrofe diz: um jovem é aquele que vive limpo, com um ideal e metas para alcançar. Ancião é aquele que perde a pureza. Ancião é aquele que deixa de estudar. Então, estudar quer dizer aprender, né? Que se entrega. E a última estrofe diz: os velhos não resistem aos fracassos. Não pode voltar a começar. O jovem se tropeça no caminho, com prontidão ele retorna, ele se volta a levantar. Eu achei muito interessante essa música de Roberto Bolanhos. E para finalizar, gente, já que a gente não consegue a imortalidade, vamos ficar com o segundo ponto, que é a eterna juventude, né? A eterna juventude, eu digo ao contrário. Bom, falei ao contrário e eu não quero fazer um outro podcast, então quero finalizar. O que eu queria dizer é o seguinte: já que não consegue a eterna juventude, pelo menos vamos lutar pela imortalidade, ou seja, fazendo algo que nos torne imortais, como Albert Einstein e tantos outros, Ariano Suassuna. Então vamos fazer algo que faça com que nós sejamos sempre lembrados por algo bom que fizemos. Essa, como eu chamo de a imortalidade, ou seja, tornar-se lembrado na mente de tantas pessoas que nos conheceram. Muito obrigado e que Deus nos abençoe mais e mais, e vamos nos tornar imortais.